Minha saudação fraterna a todas e todos. Eu sou o Diácono Cauê aqui da nossa amada Diocese de Campos. E no nosso movimento Fé e Política, no projeto Encantar a Política, até porque não podemos ficar com a antipolítica, porque isso não é de Deus. A política é uma das maiores formas de caridade, assim diz o Papa Francisco, né? Porque traz tanto benefício. E já quero deixar claro desde o início, a igreja não tem nenhum candidato e nenhuma candidata. A igreja tem o direito de conhecer a todas e todos, e apresentar à comunidade, e cada um e cada uma escolha segundo a sua consciência. Hoje nós temos a alegria de poder receber, dialogar, conversar, conhecer e apresentar o candidato a prefeito aqui da cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, o doutor Alexandre Buchaú. Bom dia, doutor Alexandre, como é que vai? Deus abençoe. Muito obrigado desde já, viu? Bom dia, Diácono. Uma satisfação enorme ter essa oportunidade de conversar contigo e com as pessoas aí que acompanham o programa de vocês. Muito bem. Doutor, se me permite assim carinhosamente de poder chamá-lo, né? Doutor Alexandre, doutor Buchaú, né? Veja, às vezes a gente recebe o papelzinho na rua, né? O panfletinho, e também o ingrato programa eleitoral, que às vezes é muito curtinho, e a gente não tem a oportunidade de conhecer a pessoa do candidato. Então agora é uma oportunidade legal para nós de conhecê-lo. Quem é o Alexandre Buchaú? Sua vida, sua história, o porquê do despertar de se colocar à disposição para a comunidade campista como uma opção para a prefeitura. Fique à vontade, viu? Aquele tempo é muito curto e nem todos temos, né? Eu mesmo, o Partido Novo, não tem tempo de TV e rádio, e a gente precisa se apresentar às pessoas na rua. E, de fato, aquele papelzinho com o número não apresenta ninguém, né? Ele só tem um nome e um número. Para conhecer as pessoas, a gente precisa ir mais a fundo. E, como dizem um ditado, tem que comer 1 quilo de sal junto, para conhecer de verdade. E hoje a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco através das redes sociais, mas ainda assim, rede social não significa que está sendo exposto 100% de verdade ali. Então, tem que conhecer a verdade de cada um dos candidatos, a verdade de cada uma das pessoas, conhecer as famílias dessas pessoas, como elas se comportam fora da política, fora do ambiente eleitoral. Eu sou campista, nasci aqui, sou descendente de libaneses, né? Meu avô veio do Líbano em 1920, aproximadamente. Ele nasceu em 1910, em 1920 ele veio com 2 irmãs, uma mais nova, uma mais velha que ele. Já tinha alguns parentes, alguns tios aqui, o restante da família dele, mais próxima, de primeiro grau, que ficou no Líbano, acabou morrendo lá. E eles vieram para o Brasil. Escolheu Campos como uma terra de prosperidade, de liberdade, onde ele podia voltar a sonhar e construir família, que foi o que acabou acontecendo. Eu sou a 3ª geração aqui, né? Minha mãe, meu avô, minha mãe, meus tios, e agora a minha geração, eu e meus primos, a 3ª geração aqui. Já tem os nossos filhos, que são a 4ª geração aqui em Campos. Católicos, na sua imensa maioria, alguns poucos já não são mais, são protestantes, mas quase todos católicos. Viemos de lá com a devoção de São Miguel. Eu estudei odontologia aqui em Campos mesmo, fiz o ensino médio no Colégio Salesiano, estudei odontologia na Faculdade de Odontologia de Campos, fiz a minha especialização em ortodontia aqui em Campos também. Depois eu fiz o MBA em Gestão Pública. Sou servidor público e atuo na iniciativa privada, no consultório. Tenho um consultório há mais de 20 anos e estou no serviço público há 11 anos já de serviço público. E desde a minha formação de escola, a gente sempre teve contato, foi apresentado a política, as questões políticas, seja pelas disciplinas da escola, seja pelos noticiários que a gente assistia. E a gente começa a ver a dimensão da importância da política na vida das pessoas. Isso faz com que alguns de nós despertem para acredito que seja uma vocação do exercício político, a vocação cívica do exercício político. Aconteceu comigo,
eu comecei a me dedicar, a me aproximar, a conhecer mais a questão política, estudar a respeito e chegar até o ponto de ser candidato. Fui candidato em 2016 a vereador. Em 2020 eu tentei a candidatura majoritária, eu não consegui partido, candidatura a prefeito. E agora em 2024 a gente conseguiu trazer o Partido Novo para Campos e eu tenho a oportunidade de ser candidato a prefeito junto com um grupo de amigos lá. Muito bem. É interessante, né, a sua história. Líbano. E hoje a gente fica tão triste, né, o que está acontecendo em toda aquela região, né, e que a gente pede a Deus que a paz se estabeleça. Essas guerras não cabem mais no nosso tempo, né? Isso não tem nenhuma justificativa. Meu querido irmão, me permite aqui, né, agora nesse segundo bloco, declarar e falar umas questões, claro que depois à vontade só poderá comentá-las. A gente fica muito triste, né, o que tem acontecido muito no Brasil hoje, a gente às vezes chama de intolerância inversa, porque nós estamos no Estado Democrático de Direito, e nós, como religiosos, também somos cidadãos e cidadãs. E às vezes, naquilo que, do ponto de vista da coletividade, em que nós também nos posicionamos, muitos viram e dizem assim, não, você é religioso, você não tem que opinar em nada, falar nada, porque... Então, não, primeira coisa que nós, quando entramos no debate político, enquanto religiosos, e sobretudo os leigos, porque é a vocação leiga de evangelizar o mundo, né? A gente temos os nossos princípios, a gente não vai lá para fazer uma lei para botar as pessoas para viverem a nossa fé. Mas nós, motivados pela fé que temos, nós temos princípios a defender, né? Princípios que lutamos enquanto cidadãos e cidadãs dentro da democracia. Um desses princípios que vem de uma coisa legal que a gente chama doutrina social da igreja, né? São alguns princípios gerais, né? Tem mais, mas os mais gerais. A dignidade da pessoa humana, o bem comum, a solidariedade, a subsidiariedade, a destinação universal dos bens, o trabalho e o direito dos trabalhadores. Como também acrescentou-se à doutrina social um olhar específico que era a questão do cuidado com a casa comum, a questão ecológica, né? Veja o problema climático, o quanto nós sofremos e estamos sofrendo. Também a questão da amizade social, porque a gente tem adversários na política, né? A gente combate e debate ideias, mas não pessoas, porque as pessoas elas não podem ser vistas como inimigas, porque o inimigo tem que ser eliminado. Não, Papa Francisco, na amizade social, Fratelli Tutti, diz que não pode ser assim. São debates de ideias. Pois bem, o terceiro ponto que quero colocar é a gente aqui e ali, né, nas ruas... um pequeno adendo? Sim. Tanto numa discussão, num debate religioso, como num debate político, a gente não vence quando derrota o outro. A gente vence quando converte o outro. Quando convence o outro das nossas ideias pela força das nossas ideias. Pela verdade contida nelas. Isso. Então só. Se o outro é eliminado, nós perdemos. Se nós precisamos forçar o outro a concordar, nós perdemos. É verdade. Eu costumo dizer uma coisa interessante. Quando a verdade ganha, não existem perdedores, né? Quando a verdade ganha, não existe perdedores. Mas termino essa segunda parte para ouvi-lo melhor. Digo que há uma grande confusão do povo brasileiro de compreender os poderes, né? Uma coisa é o legislativo, outra coisa é o executivo. São poderes independentes. Mas a gente acaba vendo no Brasilzão, né, muito candidato confundindo as coisas. São candidatos a vereadores que vão prometendo coisas que são do executivo, são candidatos do executivo dizendo que vão fazer e acontecer que são de competência do legislativo, né? Então a confusão que faz muito mal à população brasileira, né? Mas então, fique à vontade, querido irmão. Então, essa confusão, inclusive, entendo como um fruto da dificuldade que o brasileiro tem na interpretação de texto.
e é fruto também da baixa qualidade educacional. A gente tem um sistema educacional muito falho. Veja, Campos tem 5,4 no IDEB, é uma nota ruim para uma cidade que tem as potencialidades que Campos tem, para uma cidade que tem os recursos que Campos tem, para uma cidade que tem a história que Campos tem. E não é diferente, muito diferente disso nos outros lugares do país. Tem algumas ilhas de excelência, você tem Sobral como uma ilha de excelência, nós tivemos Miracema aqui no estado do Rio como um lugar de boa nota, um 7,9. Nós temos Joinville, Santa Catarina, que entre as cidades maiores foi a maior nota do Brasil, com 7,8. Mas essa dificuldade de interpretação de texto leva as pessoas a não conseguirem entender, às vezes, um texto de anúncio simples. Imagina entender o sistema político. E muitos desses, mesmo sendo candidatos, não passam por um sistema de formação política. Ele não existe nas escolas, de forma organizada e regular, e ele não existe nos partidos, onde deveria também existir, já que os partidos têm as suas fundações com esse objetivo, com essa missão. O Novo tem uma fundação, chama Instituto Libertas, e o Instituto Libertas oferece curso aos candidatos e oferece cursos aos filiados de forma gratuita e oferece esse mesmo curso, só que aí tem uma taxa para os não filiados. Para qualquer pessoa pode fazer esse curso. E nesses cursos, que são vários, eles trazem toda essa parte de formação. O que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário, a tripartição dos poderes, da onde isso vem, da onde vem o voto, como funciona o sistema proporcional, que as pessoas também têm dificuldade de entender, as atribuições de cada poder, as atribuições de cada um, e tem curso sobre o que é legal fazer numa eleição, o que não é legal, tem toda essa parte. Importantíssimo que isso seja levado às escolas, inclusive, e através da pastoral da cidadania também, levado até as pessoas, religiosas ou não, mas levado até os leigos, para que as pessoas compreendam a política como a ferramenta importante que ela é. Hoje existe uma aversão muito grande à política, e eu às vezes converso com algumas pessoas e comparo com uma caneta. Não é porque uma caneta pode ser usada para escrever mentiras ou escrever coisas ruins, que a caneta é ruim. O uso dela foi ruim. Mas ela pode ser usada para o bem também. A política é a mesma coisa. A política pode e deve ser usada para o bem. Mas para isso é preciso que as pessoas busquem informação para entender o que ela é, que busquem informação para votar melhor e que busquem informação para cobrar adequadamente de quem de direito os seus deveres enquanto representante. Excelente. E sobre as suas propostas para o nosso município? Então, Cauê, a gente tem propostas que são muito enxutas dentro da realidade que a gente entende ser possível construir. Sim, sim. Na educação, a gente busca fazer parcerias público-privadas para trazer a expertise, principalmente no gerenciamento logístico das escolas, no suporte para que a escola exerça o seu papel, que é a educação, para que o professor não tenha que se preocupar com a caneta que não tem, com o quadro que não tem, com o ar-condicionado que não funciona ou não tem, com a sala de professores que não tem, com o banheiro que não funciona, com a merenda que não chegou. O professor possa se preocupar em dar aula. Valorizar o papel do professor enquanto aquele que ensina, e medindo isso através do aprendizado dos alunos, com metas atingíveis, metas medidas pelo SAEB, pelo IDEB. Quanto maior o alcance das metas, do percentual de metas, uma remuneração variável, um prêmio ao professor pela turma que está atingindo, um prêmio à escola, e aí envolve não só o professor, mas todo o pessoal de apoio pelo que está sendo conseguido. E levar para dentro da escola equipes de assistência para escolares, psicólogos, assistentes sociais, para que a gente tenha um olhar mais integral do aluno, entender por que aquele desempenho ruim. Ele não está aprendendo por quê? O que está faltando para que ele aprenda? Compreendendo as individualidades, mas compreendendo que há interferências externas ao aprendizado que não vão ser resolvidos na sala de aula, que precisam desse suporte. Essa é a principal questão com relação à educação. Na saúde, nós queremos universalizar o atendimento da atenção primária, ou saúde da família. Queremos instituir a telemedicina associada à saúde da família,
que seria telemedicina. O médico da saúde da família, o enfermeiro da saúde da família, assiste o paciente junto com ele no equipamento de telemedicina e ele vai acessar uma consulta médica especializada com médicos que estejam aqui ou em outros centros do país, de acordo com a especialidade e com a disponibilidade de profissionais, passa por essa consulta. Muitos dos problemas estão resolvidos nessa teleconsulta. O que não puder ser resolvido ali vai ser encaminhado para um centro de atendimento presencial. Isso a gente diminui as filas, diminui o tempo de espera por uma consulta especializada, que é muito longo, e diminui a necessidade de deslocamento da pessoa, da onde ela mora, da comunidade que ela vive, para um centro, para marcar uma consulta, depois para ser atendido, depois para voltar para buscar resultados daquela consulta ou exame. Buscar parceria com os hospitais, que já existem filantrópicos, aumentar, e com os hospitais privados, para a gente acabar com a fila de cirurgia e com a fila de exames, que é algo importante a ser feito. Hoje existe uma retenção nos hospitais por conta de, um exemplo, cirurgias ortopédicas. Nós tivemos um aumento de mais de 10% nos acidentes com motocicleta. Isso leva a uma demanda maior no Hospital Ferreira Machado. Se esse paciente não opera em tempo hábil, o quadro clínico dele se deteriora e não bastasse a piora do quadro dele, ele ocupa um leito com mais tempo que o necessário, um leito público. E esses leitos públicos faltam para outros pacientes. Então, esse fluxo precisa ser estabelecido de forma mais rápida possível para que a gente desocupe leitos públicos, que são caros e custam ao contribuinte. E custam a vida das pessoas que não conseguem acessar. Isso feito, a disponibilidade dos resultados desse exame pela internet, que é algo que já existe, não é tecnologia a ser inventada, é algo já disponível. Eu acesso assim no meu consultório os exames dos meus pacientes, para que exista uma memória desses exames e a possibilidade do médico, mediante a senha pessoal dele, acessar esse exame nas unidades de saúde onde esse paciente for atendido. Ter o histórico do paciente ali, prontuário e exames, e ao mesmo tempo não precisar repetir exames que foram feitos há pouco tempo e perdidos porque em forma física ou o paciente não conseguiu ter o resultado em mãos. Então, são esses pontos. Atenção primária, uma rede de urgência e emergência, que é importantíssimo, os hospitais que atendam às urgências e emergências, e uma rede especializada de média e alta complexidade que estabeleça esse fluxo de pacientes, para que não haja retenção de fluxo. No transporte, que é uma outra dor grande da nossa população, nós queremos implantar sistemas como o BRS. O BRS é uma espécie de BRT, só que com compartilhamento de calha. Então não tem que construir uma estrada separada para o BRS, como é para o BRT. Ele usa a mesma rua. Só que ele tem estações que recebem antecipadamente as passagens e tornam o serviço mais rápido com veículos maiores. Essas estações serão alimentadas por veículos menores que farão a capilaridade da rede nos lugares onde tem menor demanda de passageiros. Então, os lugares de menor fluxo de passageiros recebem veículos menores e transportam esses veículos esses passageiros até as estações onde eles vão ter acesso aos veículos maiores. E estações equipadas com banheiro, cadeiras, bebedouros, climatizadas e com segurança. Hoje, o indivíduo no ponto de ônibus está exposto não só às intempéries todas, mas exposto também à violência. Essas estações preveniriam esse problema. Não bastasse isso, a gente precisa da intermodalidade, que é a pessoa conseguir sair de bicicleta, por exemplo, ir até a rodoviária, apanhar um ônibus para o farol, colocar a bicicleta no ônibus e chegar no farol, tirar essa bicicleta do ônibus, usar a bicicleta no farol, depois ele põe de novo a bicicleta no ônibus e volta para Campos. Lagoa de Cima, a mesma coisa. Então, a gente precisa que algumas linhas tenham bagageiro de bicicleta nos ônibus. E a gente precisa que os terminais rodoviários tenham lugar de guarda também das bicicletas. O indivíduo que vá de bicicleta até o shopping estrada, por exemplo, tenha um lugar adequado para deixar sua bicicleta em segurança, apanhar um ônibus, ir a Macaé, ir ao Rio de Janeiro, voltar e apanhar sua bicicleta e voltar para casa. Essa intermodalidade, como já existem para os carros, no caso do shopping estrada, que é um estacionamento, mas precisa haver também na rodoviária do centro, precisa haver nos grandes terminais e em algumas dessas estações, para que o indivíduo possa vir de carro ou de moto, deixe
o carro, a moto ou a bicicleta na estação, apanha o ônibus, percorre o trajeto, volta, apanha o seu veículo individual e volta para casa. Essa intermodalidade é importantíssima. Em termos de infraestrutura, entre as nossas prioridades estão a conclusão da Avenida Nossa Senhora do Carmo, que ela faz a conexão dessa região aqui da BR-101, região dos condomínios perto do Shopping Boulevard, até o Jockey, que é uma via importante para desafogar trânsito e uma via importante para o desenvolvimento de toda a região do Parque Aurora, semelhante ao que aconteceu na Arthur Bernardes. Ela duplica a Arthur Bernardes, ela tem o mesmo projeto da Arthur Bernardes num outro raio, é um projeto que já existe, precisaria ser concluído. E a questão dos alagamentos. Nós temos alagamentos muito graves, que são perpétuos ao longo do tempo. Esses alagamentos precisam ser resolvidos. Alagamento na descida da ponte do centro, que é a ponte Leonel Brizola, alagamento no acesso da ponte Alain Ferreira, que é essa ponte que fica uma em cima da outra, construída no governo Mocaiber. Então a gente precisa resolver esses pontos de alagamento na esquina da Orquestrando a Vida, que sempre que chove muito, destrói os equipamentos da Orquestrando a Vida, a gente precisa resolver isso. Então tem muitos desses problemas de alagamento. E a conclusão da ponte Alain Ferreira, porque a desapropriação não foi feita como precisava ser feita, e a ponte tem um cotovelo, e aquele cotovelo gera transtorno no trânsito. A gente precisa resolver aquilo para resolver um grande problema de gargalo no trânsito ali. Precisamos resolver a conexão do Parque Leopoldina com o restante da cidade, a região do Parque Leopoldina, que tem um gargalo provocado pela linha férrea da estação Leopoldina. O Parque Leopoldina está separado do restante da cidade por um muro. A gente precisa resolver isso de alguma maneira. Esse muro precisa deixar de existir, transformar num grande boulevard, numa grande praça. Assim, a gente não pode ter aquele muro dividindo a cidade. Esses são os principais pontos assim, de infraestrutura, fora a infraestrutura que precisa ser mantida, né, ao longo do tempo. Eu peço só uma parte. Assim, eu estou aqui maravilhado, né, com as propostas, mas essa questão da linha férrea é realmente uma questão, até não só a questão do trânsito, tendo mais acessos, porque é dificílimo, né, doutor? Ali, quando Sim. A gente vem, a gente só tem ali a estação Leopoldina para poder vir para o lado de cá, ou o outro ponto do lado de lá. E aí, quando dá horário de pico, é terrível. É um dos grandes gargalos de trânsito, e não só. Aquele muro, ele é uma segregação da cidade. Sim. Parece que o tijolo ali não existe. Você já tem de um lado a Pilinca, uma região comercial forte da cidade, chega no muro, do outro lado é o Parque Leopoldina, uma realidade completamente diferente. E o grande fator gerador dessa realidade diferente, o grande fator físico, estrutural, é aquele muro da Leopoldina, aquela estação dividindo a cidade, o que precisa deixar de existir. Em termos de infraestrutura. Aí a gente tem a questão de economia, tentar fomentar a vinda de novas empresas. Existe um ranking do governo federal, que é o ranking de competitividade dos municípios, que traz vários indicadores. Esses indicadores precisam ser observados e melhorados. Um dos indicadores que está ali e que interfere na competitividade dos municípios para a atração de empresas e geração de novos negócios e aí, por consequência, geração de empregos, é a mortalidade infantil. A mortalidade infantil de Campos é altíssima. A mortalidade infantil em Campos está em 20,2. Em Vila Velha, 8,8. Olha a diferença. Em Niterói é 12 alguma coisa. Em Joinville e Santa Catarina é 6,5. O que isso significa? Traduzindo de forma mais simples esse número. A chance de uma criança morrer nascendo em Campos é 3 vezes maior do que se ela tivesse nascido em Joinville. Isso é algo muito grave. Isso impacta na geração de emprego, impacta no ranking de competitividade do município e mata pessoas. Então nós temos crianças morrendo 3 vezes mais aqui do que em Joinville por algum motivo. A gente precisa entender que motivo é esse, abrindo os dados, e esses dados só conseguem ser abertos por quem está na prefeitura, quem está no serviço de saúde.
abrir esses dados e entender por que morrem mais crianças aqui. É a vacinação? Que nós temos um índice baixo de vacinação? É a cobertura da atenção básica, que não atende nem metade da população? Em Joinville, a atenção primária atende 100% da população. Aqui é 42%. Então tem uma diferença. Será que esse número se deve a isso? Será que esse número se deve ao grande número, à grande quantidade de pessoas na miséria? E tem a ver com desnutrição, com insegurança alimentar? Será que esse número tem a ver com a baixa qualificação, com a questão da escola, dos pais dessas crianças? E a falta de formação, inclusive, para ser pais? Formação parental? A gente precisa entender de onde esse número vem, de onde esse índice vem para resolver. Outro índice grave: mortes por causas evitáveis. São pessoas que morreram que não precisavam ter morrido se tivessem tido outro tipo de atendimento. Nosso índice é maior que a média do estado, é maior do que a média do Brasil. Então tem campista morrendo por falta de atendimento adequado. Isso também não é admissível. A gente tem o índice de internações por causas sensíveis à atenção básica, que também é alto em campo, que é o número de pessoas que acaba internada porque não conseguiu ser atendida na atenção básica, não tratou o problema antes dele se agravar. Seja um problema cardíaco, por uma hipertensão, seja um diabetes, sejam outros problemas. Então, esses números a gente precisa olhar de dentro para trazer. Mas um dos nossos projetos é usar o ranking de competitividade dos municípios como norteador, como um medidor para a eficiência da gestão que nós fizermos. Da mesma maneira que tem o IDEB para medir a educação, nós usarmos o ranking de competitividade dos municípios para medir a atuação do executivo municipal na solução dos problemas. Então, a gente tem esse trabalho um pouco mais detalhado no plano de governo, que está lá no site do TSE, não absolutamente detalhado, porque não é possível colocar, ele resumido tem 19 páginas, mas assim, um plano de governo bem trabalhado, bem conciso e bem possível. Não tem nada mirabolante, não tem nada impossível de ser feito, não tem nada que vá trazer custos absurdos ao município e nem manutenções absurdas a longo prazo para que o município não tenha condição de arcar com isso depois, numa eventual oscilação de receita. Sim, sim. Muito bem, doutor. Eu estou muito feliz, né? Eu estava aqui, o senhor falando, lembrando-se que bom que o senhor sempre, quando pode, participa das convocações para diálogo com o nosso querido bispo Dom Roberto Francisco, né? Que inclusive me deixou aqui com esta missão para poder acolher a todas e todos com essa felicidade, essa alegria, né? Muito bem. Vamos agora para o nosso terceiro bloco, doutor, que é a mensagem, uma mensagem que o Papa Francisco, na carta Fratelli Tutti, traz aos políticos, né? E é o número 197, onde a gente vai dar uma atenção mais para as perguntas que ele coloca de exame de consciência no finalzinho, né? E aí, o senhor fique à vontade para comentá-las e falar mais o que quiser, fazer as suas considerações finais também, e ao final apresentar-se, né? Olha aí, muito bem. Livro de cabeceira. Muito bem. Aí, não posso esquecer sempre de falar. Esse espaço aqui, meu querido irmão candidato, minha querida irmã candidata, está aberto para todas e todos, sem distinção de partido, ideologia, não interessa. Interessa é acolher a todos vocês, viu? Estamos aqui para ouvir. Claro que se a gente conseguir, né, alinhar as agendas, até porque o diácono aqui trabalha e precisa do ganha-pão, e também a agenda do candidato e da candidata, né? Encaixando tudo, a gente vai, né, e faz esse momento também. Queremos poder atender ao máximo, mas está aberto, porque a igreja não tem candidato, mas a igreja tem o direito de conhecer e de apresentar à comunidade todos que, então, a gente consegue contato. E, claro, você, meu irmão, minha irmã, seguindo a sua consciência, escolha quem você achar melhor. Hoje estamos aqui com alegria com o doutor Chaú, né, candidato a prefeito do município de Campos, né? Doutor, então vamos lá, né? A mensagem do Papa, o número 197,
diz assim: vista desta maneira, a política é a mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de disfarce da mídia. Tudo isso seria apenas divisão, inimizade, um ceticismo desolador, incapaz de apelar para um projeto comum. Ao pensar no futuro, alguns dias as perguntas devem ser: para quê? Para onde estou realmente indo? Passado alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será: quantos me aprovaram? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? E agora a nossa atenção aqui, o finalzinho, né? As perguntas, talvez dolorosas, serão: quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no lugar que me foi confiado? Então, o senhor fica à vontade, né, a falar o que desejar, depois suas considerações finais e, ao finalzinho, pedir voto, dizendo o seu nome, né? Muito bom. Acho que o sentimento que tem que nutrir o político, principalmente aquele político já investido de cargo, mas não só ele, aquele que está fazendo política na sua vida, e aí, como diz Aristóteles, somos animais políticos, e ele diz isso porque entende que o ser humano se constrói na relação social com os irmãos, com a sociedade em que ele vive, com a comunidade em que ele vive. E esse relacionamento humano, ele é política, por si só. E a política deve, sim, buscar o bem comum. O governo, lá em Aristóteles, no governo dos melhores, buscando o bem comum, e esses melhores democraticamente eleitos, que eu acho que é a melhor forma de encontrarmos as saídas. Por mais que discordemos do resultado de uma eleição, eu não consigo enxergar uma forma melhor de selecionar quem vai governar que a democracia e o voto, onde cada um vale um. Cada um vale exatamente a mesma coisa. O sentimento que deve nutrir quem ocupa esse espaço, eu acho que é um pouco o sentimento de pai ou de mãe com relação aos filhos. Que deseja que os filhos progridam, que desejam que os filhos cresçam com saúde, que os filhos cresçam em comunhão. E, às vezes, para que isso aconteça, ele precisa não fazer a vontade daquele filho quando aquilo é ruim para ele. Né? Atender à necessidade e não à vontade. Isso às vezes é necessário. Acho que esse é o sentimento que tem que ser mandatário nesse processo e buscar inspiração do que foi, e aí para quem é religioso, para quem acompanha a questão cristã, a Bíblia, o que foi José no Egito, colocado por Deus lá para ser um governante do Egito justo, correto e pensando o futuro daquele povo. Precisou aplicar restrições inicialmente, onde ele pede que se guarde uma parte daquilo que se produz durante o período em que teria abundância, para que aquilo fosse usado depois, quando houvesse necessidade. E aí ele atende não só os egípcios, que é uma outra coisa interessante da gente lembrar. Ele atende todas as comunidades do entorno, todos os povos que recorrem ao Egito para sobreviver. Inclusive, ele reencontra a sua família nesse processo. Ele atende essas pessoas. Então, a gente entender que Campos, enquanto... E aí vamos falar especificamente de Campos, porque a eleição é municipal. Campos, enquanto cidade polo, ela tem uma responsabilidade com relação aos seus munícipes, mas também tem uma responsabilidade com todos os municípios menores do entorno. Nos serviços de educação, nos serviços de saúde, nos serviços de segurança, no exemplo que dá para esses municípios menores daquilo que deveria ser feito, na busca por favorecer e elevar as virtudes dos seus cidadãos e não seus vícios. Então a gente tem que buscar esse sentido e com um sentimento de pai. Se fosse para resumir, eu acho que seria o sentimento paterno. Muito bem. Então, suas considerações finais e o pedido.
Então, faço votos de que a gente tenha uma eleição calma, tranquila, sem episódios de violência, sem episódios de agressão, uma eleição onde as pessoas tenham a consciência de escolher o melhor, a melhor proposta, sem se preocupar tanto com propaganda, olhando de fato para as suas realidades, votando na pauta, sem se preocupar com... sem enxergar a eleição como uma corrida de cavalos, porque não é, enxergando a eleição como uma disputa de ideias, de pautas que precisam receber mais ou menos apoio de acordo com que elas atendam às necessidades da nossa cidade, dos nossos cidadãos. E peço às pessoas que visitem as redes sociais do Novo Campus 30, a minha, Alexandre Puxaú, @AlexandrePuxaú, conheçam lá as propostas, conheçam nossos candidatos a vereador, falem conosco por lá, nós estamos abertos a receber críticas, sugestões, elogios, a dialogar com as pessoas, a responder os questionamentos com relação ao plano de governo, com relação ao que a gente pretende fazer. E vamos construir a cidade com que nós sonhamos. Essa cidade que nós queremos viver, somos nós que vamos construir. E eu peço a você que está nos assistindo, e conhecendo as propostas e tendo consciência do que vai fazer, vote 30. Muito bem, doutor. Ficamos muito felizes, né? E agradecemos imensamente. Trago aqui a bênção e o abraço de nosso querido bispo Dom Roberto Francisco, nesse nosso movimento da Diocese, o movimento Fé e Política, né? E claro, o projeto Encantar a Política. E quero repetir, você, meu irmão e minha irmã, tem esse espaço aberto para todos e para todas. Doutor, que Deus abençoe, né? Que tudo dê certo, né? Desejamos juntos que a campanha seja ética, honesta, fraterna, pacífica, que o povo seja respeitado em suas decisões, né? E que afaste todo mal seja afastado, né? E que a nossa cidade prospere, né? E o povo seja feliz sempre, não é verdade? E agradecemos muito do seu poder estar aqui conosco. Obrigado, diácono. Que Deus nos abençoe a todos nessa caminhada. Joia. Muito obrigado, meu irmão. Fiquem com Deus, meus irmãos e minhas irmãs. E votem de acordo com a consciência de vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.